o último mecanismo básico que o jogador precisa entender para jogar GURPS, e aqui a gente já vai começar a falar daquela mecânica de combates no GURPS, é a avaliação de dano. Você está num combate, você atinge o seu oponente, e aí, como você avalia o dano que você provocou neste oponente? Então vamos lá, vamos simular um combatezinho de GURPS aqui. Qual que é a sequência de combate de GURPS? Gente, para avaliar dano também se usa dados de 6 lados. Em GURPS só se usa dado de 6 lados. Não se preocupem com os outros dados. Agora, para avaliar dano, não necessariamente a gente vai usar os 3 dados, ok? Aí depende da força do personagem e da arma que ele está usando. Pode ser que o dano dele seja provocado... A gente vai rolar só um dado para definir o dano. Ou só 2. Ou 3. Ou 4. Ou 5. Ou 6. Ou 7. Aí depende da arma e da força do personagem. Vamos lá para um exemplo então. Vamos supor que nós temos aqui um combate. Neste momento, esse cara aqui é o atacante. E vamos supor que esse cara que eu nem estou conseguindo ver direito o que é isso aqui, é o defensor. Reparem que o atacante tem a perícia de machado, de usar o machado de uma mão. Olha o machado dele aqui. Ó. O combate também é feito com testes de habilidade, tá, pessoal? Aqui o machado é uma habilidade. E ele tem um nível de habilidade com esse machado excelente, 15. Na própria ficha do personagem, além de ter as perícias dele, tem as armas. O jogador vai anotar as armas do personagem e já vai anotar antes do jogo começar qual é o dano que essa arma provoca quando esse personagem usa. Já está na ficha, não precisa ficar calculando nada durante o jogo. É muito fluido, é muito simples, é muito tranquilo, é muito gostoso de jogar. Então o cara já sabe que se ele acertar um machado no oponente e o oponente não conseguir se defender, ele vai provocar 2 dados mais 3 de dano por corte. Então vai jogar 2 dados de 6 e vai somar 3 aqui ao resultado. Então vamos simular um combatezinho aqui para ver se vocês entenderam. Vamos lá. Esse cara vai atacar. Nível de habilidade 15. Ele vai dar uma machadada. Pá! Rola os dados aí, jogador. 3 mais 4, 7 mais 2, 9. Desferiu um golpe suficientemente bom. Ele tirou 9, o nível dele é 15, para atingir o seu oponente. Mas o oponente está ali, vivo, está ali em pé. Ele sabe se defender. Vamos supor que lá na ficha do oponente esteja anotado que ele consegue aparar com nível de habilidade 12. A gente não está vendo qual arma que ele tem aqui, faz de conta que ele tem uma lança. E ele consegue aparar com nível de habilidade 12. Então o atacante desferiu um bom golpe para acertar o oponente, mas o oponente vai tentar aparar. 12. Vamos lá? Tirou 2, 3, 6. Pá! Conseguiu aparar o golpe. Então o golpe desse atacante, apesar de ter sido um bom golpe, foi aparado pelo defensor. Então não tem dano nenhum para calcular aqui. Agora vamos fazer uma outra situação. Ainda esse mesmo atacante, tá? Ele vai atacar. Pá, jogou os dados, 6, 9, 10, 11, 13. Passou. Deu um golpe suficientemente bom para acertar. E aí o defensor vai tentar aparar. Vamos lá. Joga os dados aí, defensor. Pá, conseguiu 10, 14. Opa, não conseguiu aparar. Então se o atacante desferiu um golpe suficientemente bom para atingir e o defensor não conseguiu aparar, sinto muito e só lamento. O machado atingiu o defensor e agora a gente tem que calcular esse dano aqui. O dano é 2D mais 3, então nós vamos jogar 2 dados. Nós tivemos 4 mais 2, 6 e ainda soma 3 aqui ao resultado. Então é 4 mais 2, 6, mais 3, 9. O dano foi esta maravilha aqui, ó. 6 mais 3, 9 de dano. Ou seja, esse ataque atingiu este defensor, acertou e provocou 9 de dano nesse defensor. Vamos supor que na ficha desse defensor aqui ele tenha 20 pontos de vida. Se o ataque tirou 9, então agora ele só tem 11.
Simples assim. Mas, se o mestre preferir, como eu prefiro, dá para encaixar mais 2 regrinhas aqui de dano neste combate, que eu acho fantásticas. O dano básico que esse ataque acabou de provocar neste oponente é 9 pontos de vida de dano. Mas nós podemos levar em consideração que esse oponente poderia estar usando uma armadura de metal, uma cota de malha, uma armadura de couro, uma roupa de couro. Ou ele não está usando armadura, mas a pele dele, ele é uma criatura que tem uma pele naturalmente muito rígida. Uma pele rígida, uma armadura, isso fornece uma resistência a dano para esse defensor. Vamos fazer uma simulação aqui e vamos supor que a pele rígida desse defensor aqui forneça a ele uma resistência a dano de 1 ponto. O que significa isso? Significa que daqueles 9 pontos de dano que esse machado provocou nesse defensor aqui, a gente vai ter que subtrair essa resistência a dano de 1, que a pele dele é muito rígida. Então esses 9 pontos de dano, menos 1 de resistência a dano, vão virar 8 pontos de dano. Então, na verdade, esse cara foi atingido por 8 pontos de dano e não 9, por causa da resistência da pele dele. Ou se ele estivesse usando uma armadura, a resistência da armadura. Existe armadura que dá resistência 3, 4, 5, 6, ok? E eu ainda gosto de adicionar a outra regrinha, que é o multiplicador de dano desse último dano aqui. O dano básico foi 9, por causa da resistência do defensor, esse dano caiu para 8, mas dependendo do tipo de dano que o atacante causa, se ele é cortante, como aqui, se ele é perfurante, como aqui, pouco perfurante ou muito perfurante, ou se ele é contundente, um soco, um porrete, o tipo de dano vai adicionar um multiplicador a esse dano aqui. Por exemplo, um golpe cortante, como é o caso deste machado, tem um multiplicador de 50% aqui, ou 1,5. Então eu vou pegar este 8 aqui, vou multiplicar por 1,5 e vou obter 12 de dano. Então esse cara aqui sofreu 12 pontos de dano. Se ele tinha 20, agora ele só tem 8 pontos de vida. Beleza, pessoal? Então é só isso. O atacante faz um teste de habilidade para atacar, o defensor faz um teste de habilidade para defender. Se ele falhar, o atacante faz uma avaliação de dano dependendo da arma que ele está usando. Subtrai o dano da resistência a dano do defensor, aplica o multiplicador de acordo com o tipo de dano e ponto final, pessoal. É isso. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like maroto e sensacional, por favor. Se inscreva neste canal, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos do canal e, mais uma vez, muito obrigado por nos acompanhar no GURPS na Veia. Um grande abraço a todos vocês.